Pessoal, o assunto que não quer calar aqui em Paracatu, eu diria que politicamente é o assunto mais embaraçoso das últimas décadas aqui em Paracatu. Eu vou explicar para vocês primeiro, porque aqui dai a César o que é de César, o programa é justo. Nós abrimos a edição passada do programa falando da questão da CPI dos transportes aqui instaurada aqui no município de Paracatu. E falamos também na segunda-feira que nós havíamos dado espaço para a situação, a oposição e vamos dar espaço também para a cooperativa, que é a mantenedora desses serviços aqui através de ata. Isso aí nós vamos explicar num programa especial. Mas vou explicar aqui para os nossos telespectadores. Na realidade, esta cooperativa, é a Cooperativa Sudeste, ela está aqui atuando em Paracatu desde a gestão passada. Desde a gestão passada, essa cooperativa está aqui. E na época, ela também foi palco de algumas observações. Olha o que aconteceu. O governo atual, o gestor atual, o prefeito Igor Santos, não sei se por força do grupo do prefeito anterior, né, que estava também envolveu aí na Câmara Municipal de Paracatu, deve ter convencido, ou de repente é um contrato, a gente não sabe, são suposições, para que esta cooperativa Sudeste ficasse aí. E na realidade, acabou estourando um grande problema político aqui em Paracatu e foi instaurada, na semana passada, uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Um dos denunciantes, o vereador Denis Brasileiro. E nesse instante, nós vamos receber esse rapaz que está muito atuante no Legislativo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Geraldo. Boa tarde a todos que acompanham na TVC. Boa tarde a todos que participam e acompanham aqui o programa Repórter da Cidade. Para mim é um prazer e uma honra receber esse convite, estar aqui para poder esclarecer para todo mundo sobre essas questões que a gente vem debatendo de forma bastante intensa na Câmara nos últimos dias. Denis, eu observo que você é muito atuante no Legislativo, não somente nesse tema, mas nos outros. No dia da votação, nós estávamos acompanhando de longe em torno de 4, 5 votos. Qual foi a manobra e por que foi uma aprovação unânime na Câmara? Vamos lá, na verdade não são votos, né? São assinaturas que a gente tinha. Desde que eu propus a abertura de uma CPI, em razão de alguns elementos que eu percebi e apresentei para alguns vereadores, de cara a gente conseguiu 4 assinaturas, a minha e mais 3, eu já agradeço desde o início os vereadores Denis Dantas, Nilda da Associação e Vera Lemos, que me apoiaram desde o início nesse pedido. Os demais vereadores sempre acompanhando e dizendo que alguns diziam que não eram contra, mas que precisavam de alguns elementos mais robustos para que fosse colocada a sua assinatura. Outros afirmavam que não deveriam assinar, que era mera politicagem. E aí, na semana passada, eu apresentei, além dos outros que a gente já vinha falando, o aumento excessivo dos gastos, máquina trabalhando no lote do tio do prefeito, um único aluguel de um carro pago em um mês, R$28 mil. E aí, na semana passada, eu apresentei ainda outros elementos que são ainda mais graves, que foram expostos na tribuna por mim, e foram esses elementos que fizeram com que os vereadores realmente se posicionassem naquele momento e entenderam que não era momento de ficar segurando uma investigação, uma apuração. E aí os vereadores se posicionaram todos de uma maneira a fiscalizar. Quais foram os indícios desses elementos apresentados na última reunião? O que eu apresentei, Geraldo, foi o seguinte: dentro do contrato, a gente tem lá, dentro da ata, a gente tem o item que identifica qual o veículo, qual a característica do veículo. Vou te dar um exemplo prático, que foi o que eu citei lá, mas que tem vários dentro lá que foram pagos dessa forma. Existe um item lá que fala assim, ó, veículo capacidade mínima de 7 lugares, e aí esse veículo hoje, ele é atendido por um Fiat Doblô, que faz o serviço de transporte de pacientes aqui no nosso município, que leva pacientes para fora. Esse veículo lá na ata, ele tem lá, por exemplo, uma franquia mínima de 2.000 quilômetros e o quilômetro excedente é pago R$4 por quilômetro, está lá na ata, um veículo dessa característica. Separando a documentação que eu solicitei da prefeitura, eu verifiquei que em um mês tinha uma alteração lá no item. O veículo continuava o mesmo,
mas ele foi mudado de classificação lá dentro da ata para como se fosse um veículo melhor, como se fosse uma minivan, capacidade para 12 lugares, mas o veículo não mudou. O que mudou foi só a classificação do veículo e isso elevou o custo do quilômetro excedente de 4 para R$ 4,60 e poucos centavos. E aí a gente teve o absurdo de em 2 meses apenas, a gente pagar R$ 76 mil pelo aluguel de um Fiat Doblô. Pagou quase o carro, então. Nesse pagamento, se tivesse sido feito pelo enquadramento correto do item da ata, a gente teria pagado R$ 13 mil a menos em um único veículo. E tem 60 vários mil outros. de diferença. E a gente tem vários outros, 13 mil. O preço correto seria 60 mil. A gente pagou quase 13 mil a mais nesse único veículo. E a gente tem outros. Nos outros Fiat Doblô nós tivemos a mesma situação. Outros micro-ônibus também a mesma situação. Meu amigo Denis, de agora em diante, quais serão os próximos passos aí da CPI do Transportes? A CPI, ela, a partir do momento que todos os vereadores assinaram, nós apresentamos, eu apresentei formalmente o requerimento na última sessão na Câmara. A presidente da Câmara recebeu o requerimento e já oficializou todos os líderes de bloco e de bancada, para que os líderes de bloco e de bancada possam apresentar os seus membros que irão compor a CPI. A CPI ela é composta por 6 integrantes. Essa comissão ela é proporcional à quantidade de pessoas que existem em cada bloco, em cada bancada dentro da Câmara. Então, cada líder de bloco e bancada vai indicar os seus membros e aí, após essa indicação, que o prazo vence na semana que vem, se os líderes de bloco ou bancada não indicarem, aí a presidente vai indicar. Mas cada líder, normalmente, historicamente, não tem essa de não fazer a indicação. Aí, indicados seus membros, a comissão constituída com 6, ela vai eleger o seu presidente e o presidente vai designar o relator. Foca nesta Câmara aqui, por favor, produção. Denis, quem é a Cooperativa Sudeste? Então, é exatamente isso que a gente está buscando apurar nesse momento, Geraldo, porque nós temos alguns indícios e a gente está tentando descobrir aonde que está o erro dessa questão, aonde é o gargalo, aonde é o ralo que está indo esse dinheiro. Se é na cooperativa ou se é algum servidor de má-fé dentro do governo. Seja ele secretário, servidor, prefeito, quem for, o que a gente está buscando apurar. Para saber se o erro está só dentro da prefeitura, se o erro está dentro da cooperativa ou se está nos dois lugares em conluio. É exatamente isso que a gente está buscando apurar. A mesma pergunta. Onde está essa cooperativa? Quem é o presidente? Quem é o vice? Como é que é feita essas eleições? Essa é uma pergunta muito boa, Geraldo, porque assim, em tese uma cooperativa ela tem tudo que ela deve seguir, deve cumprir, porque legalmente tem uma normativa específica para as cooperativas. E dentro dessa CPI, nós vamos tentar buscar também para saber se os cooperados e se a cooperativa tem respeitado essa legislação. A gente nunca descobre quem é o verdadeiro dono. Eu sei o nome de uma pessoa que é quem diz estar à frente, que a gente vai recebendo sempre ali, mas a gente não sabe se ele é realmente o responsável pela cooperativa ou se tem outras pessoas por trás dele. Mora em Paracatu? Mora fora? Não mora aqui não. Não mora aqui? Não mora em Paracatu. É uma cooperativa que presta serviço em Paracatu, o presidente não mora aqui. E leva muito dinheiro de Paracatu, diga-se de passagem, viu, Geraldo? Meu amigo Denis, esses profissionais, esses empreendedores, não poderiam fazer um contrato direto com a prefeitura? Geraldo, aí assim, a contratação, ela no serviço público, ela tem que seguir alguns trâmites, né? No caso da licitação, e se abrir uma licitação, ela possibilita que qualquer pessoa possa contratar de qualquer lugar do país, né? Desde que apresente a proposta mais vantajosa para o governo. A contratação direta, ela tem algumas especificidades que a lei permite. Só no caso de dispensa de licitação ou realmente quando tem um serviço específico, inexigibilidade, aí sim. Mas nesse caso, por exemplo, dos veículos, a única forma que pode ser feita ou é licitação ou é uma adesão de ata, que foi o caso dessa cooperativa. Desta cooperativa. Então, portanto, na semana que vem, monta-se os membros desta comissão parlamentar de inquérito e vocês terão quanto tempo para fazer esse trabalho? O prazo para a comissão findar os seus trabalhos é de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, o prazo total de uma CPI são 180 dias. Na sua avaliação, que eu vejo você muito atuante, onde irá desaguar tudo isso? Geraldo, uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Por quê? Depois que a gente já conseguiu as assinaturas, diversas pessoas já têm conversado comigo e eu já aproveito a audiência do seu programa para poder
fazer um pedido para aquelas pessoas que têm algum envolvimento. Não estou falando daquelas pessoas que prestam serviço de forma correta e não tem nenhum problema. Estou falando para aquelas pessoas que já fizeram algum passo errado no decorrer da prestação de serviço. Que possa me procurar, que possa procurar o Ministério Público para tentar colocar a sua versão, falar o que aconteceu. Porque, assim, começar a gente sabe como começa, mas terminar a gente não sabe, porque a gente sabe que o buraco é grande. Na realidade, há premiação na delação, não é isso? Exatamente, por exemplo, quem procura, se tiver algum envolvimento e estiver participando de algum tipo de crime, tem essa oportunidade de procurar, de buscar o Ministério Público e tentar fazer uma delação, uma colaboração ali premiada, né? Que é o que o pessoal diz. E se aquela pessoa acha que percebeu, que viu alguma coisa errada, que traga pra gente poder esclarecer, porque nós estamos falando do dinheiro do povo de Paracatu. É um dinheiro que, se tiver sendo, e aqui eu ainda não estou afirmando, fora o que eu já apurei, que aqueles eu afirmo sim que está errado, mas se tiver outros, para que a gente apure e busque para evitar que o nosso dinheiro seja desperdiçado. Nesse momento, Denis, eu quero lhe agradecer pela participação. Mais uma vez, nós queremos lembrar aqui aos telespectadores que o programa, na segunda-feira, também entrou em contato com o vereador da situação, que é o Evandro da Usina. Eu falei diretamente com ele por telefone e ele me disse que iria avaliar primeiro, até montar as comissões primeiro, que logo depois disso ele iria entrar em contato aqui conosco. Então, nesse momento, Evandro da Usina, nós queremos deixar o mesmo espaço à sua disposição, como também queremos deixar o espaço para a Cooperativa Sudeste. O repórter da cidade quer trazer a informação. E nesse momento, o nosso muito obrigado mais uma vez, viu, Denis? Porque sempre que a gente solicita, você é muito presente aqui conosco. Geraldo, mais uma vez, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu estou sempre disposto a esclarecer e a buscar, e eu continuo trabalhando e fazendo o meu serviço como vereador e tentando honrar as pessoas que eu represento dentro do Legislativo na busca de defender e fazer a melhor gestão do dinheiro público do povo de Paracatu. Muito obrigado, vereador. Fique aqui à vontade aqui conosco, tá? Obrigado, Geraldo. Um abraço.